eu sou a Raquel Carneiro, fundadora e CEO da Ideal Social, e esse aqui é o podcast Social Também Pode. Aqui eu vou trazer para vocês sempre convidados e temas de iniciativas sociais nas empresas, nas organizações e na sociedade. E hoje eu estou aqui com um convidado que eu esperei muito para conseguir trazer. Ele não mora em São Paulo, a gente está em São Paulo, ele veio direto da Bahia para conversar com a gente. É uma pessoa que está muito próxima da gente aqui na Ideal Social, que é o Nailton Cazumbá. Estou muito feliz que deu certo. Eu consegui um pedacinho da sua agenda aqui em São Paulo para a gente conversar. Obrigada que você está aqui. E para começar, eu já queria começar pedindo para o Nailton se apresentar. E eu vou sempre explicar por quê. Apesar de eu sempre pedir antes a mini bio dos participantes, a sua eu já tenho, né? Mas eu nunca apresento por uma única razão. Eu vejo que muitas pessoas da área social ainda têm dúvidas enormes sobre como chegar lá. Que faculdade fazer, que experiência ter, enfim, como eu chego, né, para atuar como uma pessoa da área social, seja na gestão, seja na captação, enfim. Então, eu queria que você contasse toda essa sua trajetória, até para inspirar outras pessoas. Olá, Raquel. Prazer grande estar aqui, satisfação, né, em poder estar colaborando com esse evento. Então, como você bem falou, né, sou de Salvador, Bahia, e eu sou da área contábil. Então, minha formação é bacharelado em Ciências Contábeis. Tenho especialização em auditoria, em controladoria e em contabilidade das organizações do terceiro setor. Então, nesse momento, eu comecei a colocar o pé na área social e estou há 28 anos atuando diretamente com o terceiro setor. Então, eu comecei minha carreira profissional contábil no terceiro setor em 1996, quando eu saí do escritório tradicional da família, onde o foco sempre foi o comercial. Sim. E eu, né, por uma questão de rebeldia e de oportunidade, fui experimentar trabalhar em uma fundação, para conhecer como funcionava. E, na realidade, eu trabalhava no escritório na parte tributária. Então, eu já estava especialista nos tributos e fui para uma área onde, teoricamente, não se paga tributos. Mas a curiosidade foi mais forte, me encantei com as atividades, fui desenvolvendo estudos, conhecimentos, ampliando o foco e aí, além das fundações, passamos a atuar também com associações. E nisso também deixamos de atuar somente na contabilidade, passamos a atuar em outras áreas, como prestação de contas, gestão de projetos. E mais recentemente, estamos também atuando com compliance. Maravilha. Com gestão no geral. E passei, né, do lado da cadeira de quem fica ali fazendo contabilidade e gestão e fui pegar o microfone e fazer capacitações. Então, eu também estou atuando muito com capacitações nessa área social, com auditoria, com consultoria, que também é outro foco grande. Então, enfim, analisando friamente, a área contábil, todo CNPJ precisa. Mas, para estar onde eu estou hoje, com essa participação maior na área social, é porque realmente demonstrou interesse e, claro, eu fui aprofundar os estudos e cada vez me apaixono mais por essa área, porque nós conseguimos ver resultados e ajudar as instituições a se organizar para poder fazer uma boa execução de projetos, de atividades e, o mais importante, gerar impacto econômico, social, que é isso que a gente precisa. Então, Sem dúvida. Esse foi o caminho que eu segui nesses 28 anos para... Agora, Nailton, a gente tem poucos contadores que acabam dando esse enfoque para terceiro setor. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu vejo muita organização, não só a contabilidade, mas eu acho que várias áreas de prestação de serviço, a gente ainda tem poucos direcionados para o terceiro setor. E contabilidade também, né? Exatamente, pouquíssimos, na verdade. Esse problema, eu acredito que vem desde a academia, desde as faculdades. Todos os profissionais de contabilidade hoje são preparados para a área comercial, né? Para apurar lucro, para calcular tributos. E poucas faculdades têm uma disciplina, têm algo que vai estimular o terceiro setor. Então, acho que esse é o maior problema. E o segundo problema é um tabu, uma lenda de que todo mundo que atua no terceiro setor é voluntário, o que não é verdade. Sim, sem dúvida, isso é um tabu. Então, todas as organizações, independente do porte, as mini, micro, quanto as gigantes, precisam ter uma gestão contábil. E o nicho mercadológico está aí, com a demanda muito grande e pouca oferta.
Então, os profissionais de contabilidade são importantes para qualquer organização, no terceiro setor mais ainda. Sim. Porque existem algumas leis que dão alguns benefícios, permitem alguns acessos que tem lá dentre as regras, ter a contabilidade estruturada corretamente. Então, muitas organizações acabam até deixando de ter alguns benefícios por não ter uma gestão contábil, né? Então, os profissionais de contabilidade precisam abrir o olho, porque é uma área que além de ter demanda, ela é muito interessante. Sim, e a gente sabe que tem realmente muita demanda. Eu acho que dos gestores das organizações, pouco conhecimento, ainda falta conhecimento, há muitas dúvidas. Depois eu vou falar que você está com a gente, inclusive como professor aqui numa outra iniciativa. Mas antes você não mencionou uma coisa. Além de contador, já tem alguns anos você está no Conselho Deliberativo, certo? Sim, sim. Da ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Aí você já está indo para o nível da governança. Como você, além de tudo que você já está fazendo, né, na área de contabilidade, na área de auditoria, inclusive como professor e consultor, não necessariamente como captador, acabou indo para um conselho deliberativo da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, e aí é uma opinião minha, contribuindo muito, inclusive com esse olhar de terceiro setor, esse olhar carinhoso e responsável ao mesmo tempo para uma organização sem finalidade lucrativa. Uhum. Há 3 anos, eu tive a grata surpresa de receber o convite para integrar a chapa, queria concorrer a nível de conselho para a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. No início, a ficha demorou um pouco de cair, né? A pergunta que eu me fazia é por que um contador vai estar, né, à frente de uma associação que tem como membros captadores de recursos? Sim. Mas a BCR, de início, é uma associação. Então, ela, de início, é um terceiro setor. E, realmente, depois de entrar lá, que nós fomos perceber a importância que tem essa visão contábil, gestão, governança, tanto para dentro da instituição quanto para os associados. Então, estamos buscando contribuir bastante. No último ano, teve muita demanda por causa da reforma tributária, onde tinha pauta de interesse do terceiro setor, e a BCR conseguiu participar, conseguiu dar sugestões, conseguiu brigar junto com outras organizações para o fim da incidência do imposto sobre doações. Então, também foi uma grande vitória. Então, tudo isso precisa ter um aspecto jurídico e um aspecto contábil. Com certeza. E há também outro ponto que é favorável na governança, é que haja a multiplicidade de olhares. Perfeito. A associação é de captadores, mas isso não significa que todos os membros da gestão precisam ser captadores. A parte técnica, sim, mas temos o estrutural. Então, hoje temos o jurídico e um contábil dentro da instituição, a nível de conselho, mas estamos acompanhando, sugerindo, recomendando e buscando sempre a melhoria da gestão da organização. Então, Maravilha. Uma honra grande participar. E a BCR, eu acho que tem uma questão que nem toda organização não lucrativa consegue ainda, talvez, que é um conselho atuante, um conselho envolvido, um conselho que, de fato, participa das reuniões, que, de fato, participa das iniciativas, seja de um advocacy, seja de um festival ABCR, que é um grande evento. Enfim, a gente percebe, eu como membro, como associado, a gente percebe que esse conselho é muito atuante, ele está sempre presente. Então, falando um pouquinho dessa governança, eu vejo que as organizações ainda têm um pouco de dúvida. Primeiro, qual é o papel de um conselho deliberativo? Né? O que ele faz dentro da organização? Como que eu cuido do meu conselheiro? Ou o que eu cobro desse meu conselheiro do conselho deliberativo, né? Conselho de administração, se a gente for olhar pelas regras formais do IBGC. Mas, principalmente, como que eu atraio para uma organização do terceiro setor conselheiros que tenham a experiência, que tenham o conhecimento que eu preciso e de forma voluntária. Toda vez que a gente está prestando consultoria na Ideal Social, a gente realiza um diagnóstico quando a gente vai desenvolver estratégias, né? E um dos eixos desse diagnóstico que a gente realiza é um eixo de governança e gestão, porque isso afeta fortemente em qualquer potencial de captação de recursos. E toda vez que a gente sinaliza que precisa de alguma reestruturação de governança, vem essa dúvida. O que esse conselho faz? O que eu tenho que exigir ou procurar? E o que eu posso cobrar, né? Oferecer e cobrar? Mas, principalmente, como que eu atraio pessoas interessadas que vão participar. E muitos me perguntam, mas voluntário mesmo? Será que as pessoas vão aceitar essa cadeira? E aí?
que a gente faz para construir um conselho e qual o papel dele? Sua pergunta é super interessante, tem, né, os vários viés. Primeiro, muitas pessoas que vão estar assistindo e nos ouvindo vão estar se perguntando, poxa, na minha instituição não existe um conselho, então eu estou pecando, estou errando. Na verdade, a estrutura de uma entidade sem fins lucrativos precisa ter 2 órgãos, né, obrigatórios, um de deliberação, que toma as decisões, e um de execução, que é quem faz as coisas fluírem. O terceiro órgão, que é o de fiscalização, não é obrigatório no geral, que seria o Conselho Fiscal. Então, as organizações pequenas, elas vão ter um grupo de pessoas que vai tomar as decisões, se for uma associação, vai ser uma assembleia, e deve ter uma diretoria e talvez um conselho fiscal. E onde encaixa esses conselhos que você está perguntando? Nas fundações, é obrigatório ter um conselho deliberativo ou curador, e nas associações é facultativo, apesar de ser extremamente importante. Sem dúvida. Então, as associações de maior porte, as associações que têm uma abrangência territorial maior, que vai atuar em várias partes do Brasil, o ideal é que tenha um conselho, porque o conselho vai estar entre o órgão máximo, que é a Assembleia, e o de execução, que é a diretoria. Então, fica difícil, toda vez que for tomar uma decisão, juntar todos os associados. Toda a Assembleia, enfim. Então, a Assembleia elege algumas pessoas para fazer parte desse Conselho Deliberativo, que é quem vai deliberar, tomar decisões, que também pode ser chamado de Conselho de Administração, que vai ter o mesmo papel. Então, esse órgão é responsável em fazer com que aquilo que estava previsto no Estatuto vai ser diretriz para a diretoria executar. E vai acompanhar a diretoria, vai estar discutindo e acompanhando. E apesar de ser facultativo, se a gente olhar o potencial que cada organização tem para captação de recursos, ele passa a ser algo extremamente importante, porque você olha para aquela organização e você entende que está preocupado com perenidade, que está seguindo o estatuto, quer dizer, você mostra um pouco mais de profissionalização daquela estrutura, né, de uma associação. Então, eu sempre digo, não é obrigatório, mas quando a gente vai olhar a estratégia de captação, ele influencia profundamente, mas a gente sabe que tem os conselhos que é o tio, é o pai, é o amigo, é a família, consta no papel, não participa e não tem o perfil que a gente precisa para a associação. Como eu atraio as pessoas ideais voluntárias? Nesse caso, precisa ter o poder de persuasão, de convencimento, de demonstração de que aquela causa é importante e que a forma de gestão precisa de pessoas comprometidas, engajadas e que tenham alguns tipos de conhecimento até para poder atuar. Então, aquilo que você falou é perfeito. Tem muitos conselhos que são formados por amigos, por parentes que não têm atuação devida. Então, o ideal é que esses membros do conselho, que realmente, na maioria dos casos, é uma atividade pro bono, voluntária, porque o órgão que vai pensar, que vai definir diretrizes, mas não seria o órgão que vai atuar diretamente. Exato. Geralmente, quem atua diretamente é a diretoria. E é remunerado. A diretoria sim, pode ser remunerada, na maioria das vezes né? Ela é remunerada. Então, é possível, desde 2015, a legislação tributária deixa claro que quem trabalha na gestão executiva pode ser remunerado, mas tanto o Conselho Deliberativo quanto o Conselho Fiscal geralmente não tem remuneração. Então, fica difícil esse lado de atrair pessoas que vão ter responsabilidade, vão estar atuando, vão estar lendo, discutindo, pensando, sem ter a remuneração. Mas é algo que precisa haver realmente esse convencimento, da mesma forma que se convence doadores, patrocinadores e investidores. Perfeito. É mostrar a causa. É pela causa, né? O foco é a causa. E o resultado que pode ser alcançado, o benefício social que pode ser alcançado com aquilo, e fazer com que essas pessoas realmente passem a vestir a camisa e a integrar esse corpo de pessoas que vão estar ali gerindo. Então, é recomendável, sim, que tenham os conselhos nas organizações para poder fazer essa ligação entre o que é missão e o que deve ser feito a nível de ação. Perfeito. Para que uma diretoria saiba o caminho que vai seguir, o que é que ela precisa alcançar, quais são suas metas, qual é o seu planejamento de longo prazo, de 2, 4 anos, e aquele de curto prazo, que é daquele ano. Perfeito. Então, alguém tem que definir metas, definir diretrizes. E acompanhar Exatamente. a execução disso depois. Porque muitas vezes a própria diretoria que define as metas e tenta alcançar.
Porque as pessoas nas assembleias só se reúnem 2 vezes por ano. No máximo. Uma Eu para fazer. eu conheço a organização que a Assembleia se reúne no máximo uma vez por ano. Isso. E na maioria das vezes é no final do ano para aprovar um orçamento e lá para abril e maio para aprovar as contas. Mas quem define as diretrizes? Exato. Né? Então, isso é importante. Então, apesar do Código Civil não exigir um conselho, eu sempre recomendo que se tenha, porque vai fazer essa intermediação e vai estar acompanhando, vai estar participando. No nosso exemplo, nosso conselho da BCR, ele é muito mais atuante do que os outros que eu conheço, porque não fica só definindo diretrizes. Sim. Na necessidade, cada um tem sua especificidade, tem jurídico, tem contábil. Atua diretamente. Todo mundo atua. Mas isso é uma questão de perfil. Sim, e isso é perceptível para quem é membro. Ótimo. Então, eu acho isso muito interessante, porque se a gente pegar membros que minimamente participam de tudo aquilo que a BCR tem para oferecer, né, de programação, de grupos temáticos ao longo do ano, eu entendo que é muito perceptível que o conselho ele é atuante mais do que só o papel do conselho, mas engajado para as atividades previstas no ano, inclusive, e muitas vezes fazendo esse trabalho voluntário mesmo, para além do conselho. E aí são essas atividades, são esses resultados que são atrativos. Voltando ao início da nossa conversa, Sim. né? O contador, o que me mobiliza estar lá? Um contador que está lá numa associação de captadores, porque eu acredito na causa, acredito que posso ajudar e vejo que tem engajamento. Você já tinha contato com a BCR antes de ser convidado? Ou com algum membro? Você já conhecia o trabalho da instituição? Eu já tinha sido convidado para realizar cursos e palestras, já participei do festival, né, ministrando Masterclass, e tenho um bom relacionamento, principalmente com o João Paulo Vergueiro, que era o diretor executivo à época que eu entrei. Já tive contato também com o Fernando, que é o atual diretor. Os dois já têm episódio divulgado. Perfeito. Então, são pessoas que cabem aqui perfeitamente para bater um papo contigo também. Então, isso foi fazendo com que eu conhecesse melhor a instituição, e a instituição também passasse a me conhecer. Então, Por que eu te perguntei isso, Nailton? É engraçado que outra dúvida na composição do conselho, que às vezes eu recebo, né, perguntas de pequenas organizações, dizendo assim, mas como eu atraio uma pessoa que eu talvez não tenha tanto contato, ou nenhum contato, ou pouco contato, e coloco, faço um convite, chego nela. E aí eu sempre dou um exemplo, hoje, a gente estava conversando antes de começar, eu tenho uma ótima gestão do tempo, mas tem horas que a gente tem que colocar o pé no freio e reavaliar, né? Então, hoje, eu estou membro de um conselho, né, de uma organização. E essa foi muito curiosa, porque eu não conhecia a organização. Eu não conhecia o fundador da organização. Enfim, conhecia a causa da organização, que é a interiorização de refugiados no Brasil, mas o trabalho específico dessa organização, apesar de ela já ter anos de atuação, eu não conhecia em detalhes. E foi engraçado que eu nem estava aqui, eu estava viajando com a minha família, um mês de férias e etc. E, de repente, eu recebo um telefonema de uma pessoa que eu nunca vi, que eu não conhecia, dizendo que foi a indicação da indicação até chegar em mim e fez um convite para compor o conselho. Então, olha aí, estou no conselho, eu nem sei, eu acho que indo para o 3º ano. Então, é o que eu gosto de usar de exemplo para dizer, nem sempre a pessoa vai ser tão próximo, né? Como uma amizade ou um familiar, mas de alguma forma ela tem envolvimento com a causa, ou a causa significa alguma coisa importante para ela, e se ela perceber seriedade da organização, ela vai acabar aceitando o convite. E é geralmente assim que acontece. No caso da BCR especificamente, para ser membro do conselho tem que ser associado. E eu já era associado da instituição. O convite eu recebi já estando praticamente, né, dentro do quadro social. Já tinha um envolvimento, já tinha um relacionamento. Mas pode acontecer da forma que você citou. Né, de vir um convite e você ainda não tem tanto conhecimento, mas aceita o desafio, claro. Né? Da causa, sim, da organização, nem tanto. E Exatamente. aí a gente faz E faz uma avaliação e vai ver se consegue contribuir de alguma forma. Então, acontece muito disso. Porque, às vezes, o grupo que está ali envolvido no dia a dia tem outro foco, que talvez seja mais o executivo, mais de fazer acontecer. Mas quem pode estar no conselho? Então, precisa também fazer uma avaliação das duas partes. Quem vai ser convidado e a pessoa que for convidada, se aquela organização realmente ela se identifica para fazer o trabalho. Então, tem que ter uma relação mesmo, talvez assim, de relacionamento, de paixão, de namoro, para que depois aconteça o casamento.
Então, as pessoas não vão ser escolhidas do nada. Sim. E nenhuma pessoa vai chegar em qualquer instituição e vai bater a porta e vai dizer, olha, tem uma vaga de conselheiro para mim. Eu quero. Então, vai precisar haver, sim, essa verificação prévia dos dois lados. E aí, falando da tua atuação como contador, então, para além da BCR, que a BCR a gente cobriu bem aqui o tema. Como você tem atuado? Você, na tua apresentação, mencionou uma série de possibilidades ali. Como você, contador, na Ailton, tem atuado para fortalecer as organizações sociais? Dentro das minhas atividades, eu posso dizer que a de contador, de fato, é que eu tenho executado menos ultimamente, porque eu estou fazendo muito mais consultoria, auditoria e capacitações. Maravilha. Mas, claro, nunca vou fugir da minha formação acadêmica, como eu falei. Então, eu sou profissional de contabilidade. Tenho um escritório em Salvador que tem alguns clientes de gestão contábil mesmo, contabilidade tradicional. Sim. E essas, sim, a gente tem um atendimento profissional porque eu sou, né, um contador dessas organizações. Eu posso dizer hoje que a minha atuação que tem mais relevância é a consultoria, porque aí eu consigo atender instituições praticamente do país inteiro. E eu também estou contribuindo muito com as organizações, escrevendo textos para que as pessoas entendam melhor o funcionamento. Então, por muito tempo, eu escrevi para o site Nossa Causa, também para a Escola Aberta do Terceiro Setor. Fiquei um tempo parado, né, sem escrever, até trabalhando em outras atividades, mas agora eu voltei a escrever e estou com a newsletter no LinkedIn, eu recebo. Onde estou voltando a colocar textos e a repercussão é muito positiva. Sim. E a minha intenção é escrever para as instituições de menor porte e para as pessoas que não conhecem o terceiro setor. Mas a abrangência já está sendo o inverso. Tem grandes instituições e pessoas conhecedoras da área que falam, pô, seu texto é muito legal, está muito bem escrito, está conseguindo alcançar com a linguagem simples. Então, eu acho que hoje essa é a melhor forma que eu tenho de ajudar o terceiro setor, porque na área contábil em si, eu estou atuando diretamente com os clientes. Então, eu não consigo ter uma abrangência contábil a nível nacional, como eu tenho com consultorias, com treinamentos. Exatamente. E principalmente agora com esses artigos. Disponibilização de conteúdo mesmo. Exatamente. A gente tem realmente que estudar e disponibilizar as informações, porque a gente sente que o terceiro setor não precisa muito de informação, porque tem muitos tabus, muitas lendas e aquelas regras que existiam no passado que hoje já não existem mais e muita gente ainda não sabe. Então, às vezes, a gestão fica barrada, travada, porque é algo que já mudou e as pessoas ainda acham que não pode fazer. No terceiro setor isso é super comum. E as dúvidas eu acho que são muito grandes, porque a gente, muitas vezes, o gestor não consegue acompanhar todas as mudanças, todas as legislações. Isso é bastante importante. E eu acho muito legal isso, Nailton, essa tua preocupação, que você sabe que desenvolvimento institucional é um tema que, para mim, é extremamente importante. Eu comecei a minha carreira na área de educação, projetos de educação e cultura, porque minha formação é pedagogia. Depois eu entendi que havia um gap de gestão e captação de recursos dentro de uma das organizações que eu trabalhava. Aceitei o desafio de assumir uma cadeira de uma área que estava sendo criada e coordenar a criação dessa área para a captação de recursos. E no primeiro ano eu entendi que não era sustentável a gente captar recursos para projetos. E eu falava, e a instituição aqui precisando de reforço, precisando, né, de recursos para investir na estrutura, e se a gente captasse só para projeto, isso não acontecia. Isso tem muitos anos, né? Não se falava de desenvolvimento institucional praticamente nada no Brasil, assim. E entendi que isso era algo importante e resolvi que esse era o direcionamento. Parei de captar diretamente, aí depois disso nasce a Ideal Social, depois de alguns anos, enfim, olhando o desenvolvimento institucional para o terceiro setor. Mas o que eu percebo que ainda tem pouco investimento, mas poucas pessoas que trabalham com esse viés. E quando você fala isso, eu só consigo enxergar esse fortalecimento da organização. Então, quer dizer, você ajuda, além de tudo, a fortalecer a estrutura da organização para ela funcionar melhor, para ela apresentar de uma maneira melhor os seus resultados. E, sem dúvida, isso é uma base super importante até para uma captação visando esse desenvolvimento institucional. E aí te pergunto, você tem conseguido chegar nas pequenas? Porque para mim as pequenas são um desafio ainda, né? A gente precisa ter maneiras de chegar e de ajudar mais essas pequenas organizações com conteúdo. E são essas são o meu foco. Eu sempre chamo as organizações para ter um olhar para dentro, um olhar institucional.
Perfeito. Porque tem muita atividade, tem muita informação, muitas formas de captação de recursos que vai da instituição para fora, que é perfeito. Tem que trazer recursos mesmo. Mas eu sempre costumo dizer que se você vai receber visita, arruma a casa. Então é preciso ter com essa estrutura montada, fazer as coisas certas para, a partir daí, ter mais condições até de captar mais recursos e não só captar. Captar é uma das fases da execução. Tem que captar bem, executar bem e prestar contas bem. Tem que ter transparência e existe legislação sobre transparência, existe legislação sobre execução. Então, não adianta ter uma mega estrutura de captação de recursos, ter um bom relacionamento com o público externo, se quando o recurso chegar não conseguir gerir bem. E nem demonstrar isso depois numa prestação de contas adequada. Então, esse é o meu objetivo, de empoderar essas organizações com informações para que elas também tenham o olhar institucional. Não adianta ela conseguir recursos se ela não conseguir sobreviver para gerir bem esses recursos e para alcançar o público que ela necessita. É burocrático, mas é necessário. Absolutamente importante isso. Isso acontece com qualquer CNPJ no Brasil. A diferença é que as organizações comerciais, elas precisam dar lucro. E eu costumo dizer que as do terceiro setor precisam dar certo. Porque lucro ela não vai ter para distribuir, mas tem que gerar superávit financeiro. Ela tem que ter hoje uma estrutura que ela consiga ter mais receita do que despesa. Perfeito. E isso é a sustentabilidade financeira para uma organização não lucrativa. E para ter um fôlego, para pensar em investir, para capacitar seu pessoal, ter uma melhor estrutura, que é uma das lendas urbanas, né, que tem, que a organização do terceiro setor não pode ter superávit financeiro. Mito. Ela deve ter. Claro que até para compor um fundo de reserva. Exatamente, porque o futuro pode ter algum problema financeiro, ela tem de onde tirar. Sim. Então, são essas questões que nós estamos buscando alcançar, principalmente as menores, porque elas talvez não tenham conhecimento. Muitas grandes também não têm, mas têm acesso. Tem aonde buscar. Tem condição, tem como ter uma assessoria, tem recursos para ter uma equipe estruturada. Mas as pequenas, muitas vezes, é um grupo de pessoas que estão ali querendo fazer o bem e resolvem abrir o CNPJ. Às vezes até como voluntário mesmo, no início, porque não tem recurso. Grande maioria. E aí sempre chegam perguntas como... a gente pode contratar pessoas e pagar? Normalmente pode, não é proibido. Vocês não têm só que ter voluntário. Deve, né? Aí o dirigente que trabalha pode ser remunerado, a organização pode vender produtos, pode vender serviços. Então, são coisas que a gente que está no dia a dia sabe do óbvio que isso já foi superado há muito tempo. Mas muita gente não faz por medo, por receio, por questões de não entender como é que funciona. Olha, se eu passar a vender um produto, eu vou deixar de ser isento, vou deixar de ser imune, vou deixar de ser uma ONG, vir uma empresa. Isso é muito comum acontecer. Então, aos pouquinhos, escrevendo sobre cada um desses temas, trazendo a legislação como base, as pessoas estão passando a entender melhor. Então, é muito bom quando eu vou para algum lugar que a pessoa fala, poxa, o seu texto, depois que eu li, eu passei a entender, abriu a nossa mente. Então, é muito gratificante a gente conseguir. Então, respondendo a tua pergunta, estou conseguindo, aos pouquinhos, alcançar o público que eu almejo, que são as pequenas. Nada contra as grandes. As grandes também são muito bem-vindas. Super bem-vindas. A questão é que as grandes, o acesso é um pouco mais facilitado. Exatamente. Mas as pequenas, a gente sabe que precisam muito desse suporte. E aí você me deu uma deixa de um assunto que eu queria muito falar. Você falou da venda de produtos e da prestação de serviços, que para mim é outro ponto de conversa extremamente importante. Primeiro, pelo que você já trouxe. As organizações muitas vezes não sabem que elas podem fazer isso como uma forma de gerar receita institucional, para pensar nessa melhoria da gestão, nos investimentos, na composição de um fundo de reserva. Não é só pagar pessoas do projeto, né, ou despesas de um projeto. Então, e aí tem uma outra questão que quando a gente fala nessa questão de sustentabilidade financeira, de gerar mais receitas do que despesas, a gente precisa ter um mix ali de fontes de recursos para você não depender em grande parcela de uma única fonte. Perfeito. Porque ao longo do tempo aquilo ali vai dar algum problema. Não é, a questão é quando. Uhum. A gente não tem no Brasil nenhuma fonte absolutamente estável. Eu dou até um exemplo. Imóveis parecia muito estável até antes da pandemia. Então, uma organização que talvez tivesse imóveis e dependesse do aluguel desses imóveis para poder realizar seu trabalho social, parecia o melhor mundo. Com a pandemia, no primeiro ano, a gente teve de 30% a 50% de inadimplência de locação de imóveis. Então, assim, não existe fonte
perene, 100% seguro a vida toda. E eu vejo com muito bons olhos a questão de eu gerar um pouco, em algum percentual, receita própria, seja com serviço, seja com produto. E aí é uma linha que a gente, na Ideal Social, começou a doar há alguns anos. A gente desenvolveu o programa de aceleração de bazares sociais de OSCs e a gente faz a gestão desse programa para o Instituto Lojas Renner. E o Nailton foi uma das primeiras pessoas que eu pensei para compor o corpo de professores. A gente tem uma etapa de processo formativo e uma de mentoria, e depois a execução do plano de ação. Mas eu sabia que ali, que você trazia um conteúdo e um olhar que era extremamente importante para as organizações saberem o que fazer para prestar serviço ou, nesse caso, né, para vender produtos que podem ser novos ou usados. E os mitos, dá para a gente fazer uma lista. Sim. Né, as dúvidas e mitos sobre essa atividade. Então, queria entrar nesse assunto. Primeiro, organização sem finalidade lucrativa pode ter um varejo social, uma loja social, um bazar solidário, não importa o nome que a gente dê, nome fantasia que eu quero dizer, tá? Eu posso gerar renda vendendo produtos novos ou usados? Primeira coisa. Quais são as primeiras preocupações que eu tenho que ter enquanto organização, seja com a minha gestão, documentação ou contabilidade, para eu poder exercer corretamente ou adequadamente essa atividade? Perfeito. Nesse caso, nunca houve proibição, nunca houve vedação. Pode ter havido alguma interpretação equivocada por parte da Receita Federal e aí cria-se as lendas. Mas qualquer organização sem fins lucrativos pode realizar atividades de serviços e de comércio de produtos. Vamos focar aqui na venda de produtos para ser mais específico. Sim. Desde que haja essa previsão no seu estatuto social, porque, de acordo com o Código Civil, uma das exigências a nível de informação é identificação das fontes de recursos. Então, acho que ali a gente já faz um alerta. É o Código Civil. Não importa se tem bazar ou não, o teu estatuto tem que prever suas fontes de recursos. Exatamente. E aí, se você quer operar, né, um bazar, enfim, um brechó, uma unidade de venda de produtos, tem que estar escrito lá. Então, esse é o primeiro cuidado. Exatamente, porque dentro das fontes de recursos podemos ter doações, podemos ter parcerias, recursos públicos, recursos privados, eventos, sorteios e comercialização de produtos. Perfeito. Essa informação precisa estar no estatuto para que haja a identificação de que é uma atividade estatutária, uma atividade que ela está preparada para fazer. A partir do momento que uma instituição vai comercializar produtos, ela precisa ter uma inscrição no Estado. Porque quando ela nasce, ela tem uma inscrição municipal. A inscrição municipal dá automaticamente direito a ela prestar serviços, gratuitos ou não. Então, toda organização, ao nascer, automaticamente ela está apta a prestar serviço. Mas para comercializar produtos, ela precisa ter uma inscrição estadual. Mas antes disso, precisa ter um planejamento e definir. Essa venda de produtos, ela é permanente ou ela é casual? Um bazar beneficente, com fins institucionais, com uma causa social, a tendência é que as pessoas que vão comprar lá vão comprar os produtos para ajudar e normalmente não se pede nota fiscal porque é um evento social. Sim. Então, nesse caso, pode ser algo que seja esporádico, aconteça, sei lá, 3 meses a 6 meses, uma vez por ano. Pode até ser que não se considere uma prática usual de comércio. Isso eu chamo de bazar beneficente. Tá bom. Se a intenção dessa organização é fazer esses eventos com a maior recorrência, mas não de forma permanente, eu já chamo de brechó e não de bazar. Bazar é o evento. Mas quando tem um estabelecimento, um local que uma vez por semana, uma vez por mês vai ter essa venda de produtos ali ao longo do ano. E aí já pode se pensar numa estrutura mais profissional, porque esse brechó, mesmo que não compre, mas que receba roupas usadas e que faça a venda, se for algo que vai acontecer pouquíssimas vezes também, vai ter o cunho social. Mas se esse bazar já tiver um caráter permanente, ele já passa a ter que cumprir as regras da atividade comercial. E tem a terceira opção, que são aquelas mais estruturadas que tem loja. É uma loja que tem o cunho comercial, claro que o recurso que entra ali tem fim social. Exato. Mas é uma loja, é um comércio. Esse tem que atuar 100% como atividade comercial.
precisa estar previsto no estatuto, precisa ter inscrição estadual, porque com isso que ela vai emitir notas fiscais e cupom fiscais. Gente, aí outro ponto importante, as organizações têm dúvidas. Eu preciso emitir nota fiscal? Então, olha o que você já está trazendo. Precisa. Se você tem um bazar fixo, enfim, uma estrutura fixa com esse caráter de loja, então precisa ter inscrição estadual e precisa emitir nota fiscal sobre a venda daquele produto. E eu tenho que ter KNAI específico para isso? Também. Nesse ponto que a gente vai chegar também, porque Olha é um quanto- processo. Olha quanto. Então, assim, está no direito do consumidor. Código do consumidor. Qualquer pessoa que faz aquisição tem direito a exigir nota fiscal. Não deveria nem ser uma exigência, deveria ser algo espontâneo. Então, se é um comércio Natural, habitual, tem que emitir nota. Perfeito. Para emitir nota, tem que ter inscrição estadual. E para conseguir emitir nota fiscal, ela tem que ter um Código Nacional de Atividade Econômica específico. Se é venda a varejo, se é venda de produtos novos, se é venda de produtos usados, se é de bijuteria, se é de vestuário, se é de alimentação. Para cada tipo de atividade, tem um KNAI. Vai ter um KNAI específico. Então, ela não pode ter um KNAI de venda de produtos alimentícios e querer vender roupa. Ela tem que ter um KNAI específico. E o KNAI não é nada desesperador. Basta que a sua contabilidade identifique qual é a atividade. Que o estatuto permite vendas e a gestão diga, vamos vender tais e tais produtos. E aí cadastra esses códigos no cartão do CNPJ. Como KNAI secundários no cartão do CNPJ. Isso, porque o principal deve ser sempre a missão Atividade não social para que lucrativa. ela nasceu. Então, a partir daí, ela vai estar apta a fazer esse comércio. E lembrando que, se ela for uma loja, existem regras municipais também. Porque a loja tem que ter um espaço físico e tem que ter alvará de funcionamento. Dependendo do tipo de produto que se venda, precisa ter uma alvará da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros. E o município também é quem cobra as taxas de placas de anúncio de cartazes. Então, olha o foco empresarial que precisa ser dado para uma instituição que vai continuar social. Então, todo o resultado também dessa venda, dessa atividade comercial, é bom que o Estatuto deixe claro que todas as receitas vão ser voltadas para os fins sociais. Não quer dizer que vai aplicar sempre nos beneficiários. No projeto final. Porque se ela se estruturar, ela também está trabalhando no social, ela está se preparando para atender melhor. Então, não pode, em hipótese nenhuma, pensar que essa atividade comercial vai gerar benefícios financeiros para os seus dirigentes, que também não pode. Claro. E nisso, quanto mais estruturada for a instituição a nível comercial, ela vai ter que ir na estrutura para receber pagamentos em dinheiro, em cartão de crédito, em Pix e fazer sua gestão de estoques. Ela passa a ser uma loja. Exato, mas uma lógica completamente de varejo. Nada impede de mas qualquer com instituição. a finalidade social. Perfeito. Cuidados que precisam ter. Isso que eu quero saber, riscos, porque tem organização que tem muito medo de fazer uma inscrição estadual, passar a emitir nota e acabar sendo compreendida como um caráter lucrativo e não como um caráter não lucrativo. E quem tem SEBAS entra em pânico também. Agora quais são os nossos riscos e quais os cuidados? Está até mais fácil agora com a questão do SEBAS, com a mudança na legislação. Mas antes disso, com relação a ter medo de comercializar produtos. Como eu falei, nunca foi proibido. E, se eu não me engano, em 2013, tem uma decisão, né, de um órgão, não sei se é o STF ou o STJ, que deixa bem claro que instituições sem fins lucrativos podem vender mercadorias, desde que o resultado seja aplicado nos fins sociais, vedada a sua distribuição. Ou seja, não é lucro para distribuir. Então, isso pode ser feito tranquilamente, sem nenhum medo. Em 2021, a legislação do SEBAS, quando foi alterada, ela ressaltou que as entidades sem fins lucrativos, só que o SEBAS fala das áreas de educação, saúde e assistência social. Exato. Mas não quer dizer que as outras não possam. O SEBAS cuidou das organizações que podem ter a certificação. Então, quem atua com educação, saúde e assistência social, segundo a legislação do SEBAS, podem desenvolver atividades comerciais, desde que seja para arrecadar recursos para aplicar nos seus fins sociais e que isso esteja devidamente registrado em sua contabilidade e explicitado em notas explicativas. E aí vem o papel do contador de separar. Enorme o papel. Isso aqui é social, isso aqui é comercial. O comercial gerou esse superávit financeiro que foi aplicada no social. Então, isso tem que estar bem descrito na contabilidade, mas quando vem uma lei e fala algo que já existia, mas fala que pode... Pode. Eu te dou tranquilidade de que você pode exercer essa atividade. E o interessante na lei do SEBAS é que eles podiam colocar isso no início, mas eles falam assim, capítulo da saúde. Aí eles colocam, as entidades da área de saúde podem. Quando vai para a educação, repete. Quando vai para a assistência, repete.
Então, quem tem SEBAS hoje não precisa ter medo, ter receio, porque a legislação permite. Qual é o cuidado que precisa ter? As atividades comerciais não podem ser superiores às sociais, porque ela aí passa a ter um caráter empresarial. Qual é o objetivo? Qual é essa brecha que a legislação deu? Não dá para viver só de recursos públicos ou de doações. Pode gerar uma atividade comercial para ter atividade, recurso complementar? Pode. Mas não pode ser superior à social, porque ela vira uma empresa de impacto social. Sim. E não uma ela OSC é uma atividade secundária para geração de exatamente. receita. A tua atividade principal tem que continuar sendo a finalidade social. Isso, é por isso que o CNAE principal deve sempre ser o social, e secundário ela pode ter quantos precisar. Então, pode ter várias atividades comerciais como o CNAE secundário. Então, o cuidado maior é que essa atividade seja um complemento e não a principal. Sim. E isso também vai ser demonstrado via contabilidade. Não adianta ela dizer, minha atividade social é maior que a comercial. Se na contabilidade isso ela tiver mais demonstrado. investimento de despesa, né, na área comercial, se for maior que a social, ela acaba tendo problemas. Fora isso, não tem nenhuma restrição. Claro que ela precisa tomar os cuidados de fazer uma boa gestão comercial também. Precisa fazer uma boa gestão social e vai precisar fazer uma boa gestão comercial. Mas isso não tem nenhuma restrição. E aí eu acho que uma preocupação de que essa atividade comercial de venda de produto, ela não gere prejuízo para a organização. Porque aí eu também estou, de alguma forma, tendo que cobrir aquele prejuízo com recursos de outra fonte para que aquela atividade continue existindo. Então, cuidar muito bem dessa gestão e dessa contabilidade. Ela tem que nascer para gerar recursos para ajudar o social e não tirar do social. Claro que se um ano ruim, por algum motivo, acontecer, é justificável. Mas se for algo tendente, né, de que todo ano der prejuízo, não vale a pena manter. Não faz sentido. Porque você está invertendo a situação. Você está invertendo a situação. Está tirando do social para cobrir um comercial que não é nem sua atividade principal. Então, tem que haver planejamento, tem que haver estrutura. Aí a gente vai lá para aquela questão mesmo comercial que tem uma regrinha do Sebrae. Antes de abrir qualquer negócio, procure o público, o ponto, preço, fazer um estudo, uma viabilidade financeira. Não adianta querer brincar de virar comércio e dar prejuízo. Exato. Então, por isso que muitas mantêm os seus eventos beneficentes, os seus bazares pontuais. E acaba não abrindo um ponto fixo. Isso. Né, nesse caso, é um evento onde vai ter comercialização. Mas, nesse caso, a gente entende que é algo muito mais para ajudar a instituição. Aí pode ser que, nessa situação, ninguém vai pedir nota fiscal, porque é beneficente. É dentro de um evento. Mas criou algo permanente. Se for tem lojas de organizações que funcionam dentro de shopping centers. Sim. Então, ali... Loja de rua, loja de comércio. A gente tem grandes organizações. E tem que ter uma estrutura, porque você pode ter que pagar aluguel, pode ter que pagar condomínio. Tudo isso é custo. Então, precisa fazer uma avaliação se, ao vender aquele produto, se realmente... gerando recurso para o social, realmente. Exatamente. Então, tem que ter esse levantamento, tem que ter essa avaliação financeira se aquilo é rentável. Se for, perfeito, é possível e vai ajudar as instituições, principalmente na sua estrutura. Maravilha. Nem todo recurso dessas vendas tem que ser ligado a projeto. Ao projeto, não. Pode ser justamente esse fortalecimento institucional, desenvolvimento institucional. Por isso que a gente aposta muito nisso, a gente acredita muito. Não adianta a gente ficar só tentando convencer patrocinador e doador a investir na estrutura. A gente também, em partes, vai ter que gerar alguma receita para aquilo, para que seja sustentável ao longo do tempo. Mas tem ainda mais uma dúvida do ponto de vista de contabilidade, que eu também acho crucial. As organizações recebem doações para poder vender nos seus bazares, nos seus brechós ou na loja quando já é um ponto fixo. A grande maioria recebe roupas usadas, ou calçados, né, acessórios, mas usados. A gente tem, talvez, um grupo de organizações que já está um pouco mais desenvolvida nesses seus bazares, nesses seus brechós, que já tem parcerias, né, com lojas e etc., ou fabricantes, e aí recebem produtos novos. Em geral, quando eu recebo um produto novo, isso vem acompanhado de uma nota fiscal de doação, eu consigo usar aquela nota fiscal para contabilizar o produto que eu estou recebendo. E o que eu faço quando é um produto usado? É muito mais difícil de ter a mensuração de valor, porque você não sabe quanto, né, vale aquele produto, uma vez que ele pode ter pequenas avarias, como ele pode já ser uma roupa usada há 5, 10 anos, então fica muito difícil. Nesse caso, a recomendação é que a instituição, se ela receber essas doações para vender, para realizar um bazar, um brechó, que ela registre a doação por um valor simbólico recebida. Ao fazer essa venda, ela vai ter uma receita
e dessa receita ela abate o valor de custo, aquele valor simbólico que ela registrou, a nível contábil. Em resumo, se ela recebeu uma roupa que já foi usada, ela vai registrar na sua contabilidade por um valor simbólico de R$10. Vendeu por 50, ela vai ter uma receita de 40. De R$40. Porque teve um custo daquela doação, daquele produto, que entrou como um bem da organização e depois ela teve que dar baixa para vender. Perfeito. Agora, para chegar nesse valor simbólico, né? As organizações ficam, eu invento o valor, eu crio, eu tenho algum parâmetro que eu possa utilizar? Como que eu chego nesse valor simbólico? Ela pode criar uma regra interna de, por exemplo, a depender do grau de conservação, ela pode dizer, olha, essas roupas aqui que já estão bem mais usadas, ela vai valer 10% do valor de mercado. Perfeito. Ela, é uma regra interna regra que interna. ela cria. É só para ter o registro e o controle. Maravilha. Porque ela também não vai poder arbitrar aleatoriamente nem colocar um valor de um produto novo já que ele já é usado. Na verdade, a gente considera em contabilidade o valor da sua realização, o valor possível de vender. Só que ela só vai saber o valor quando ela vender. E vai ter, e em brechó, em bazar, pode ter negociação. Ela pode botar uma etiqueta lá que vale 100, a pessoa vai dizer, e poxa, a pessoa dizer que vai pagar 80, 70. Mas ela não comprou para poder vender, então o que vier é lucro. Exato. Então ela não pode também colocar um valor de mercado alto, porque a intenção é ajudar a instituição. Sim. Então, nesse caso, a recomendação é que ela só faça um registro pela quantidade, pelo valor simbólico, e depois que vender, ela dá baixa na contabilidade. O que não vender, continua registrado lá como seu estoque. Gente, olha como é muito mais simples do que a gente imagina, porque eu vejo as organizações criando tanta, enfim, dúvida em cima disso, que parece uma atividade super complexa. Então, a organização vai criar uma regra interna dela como parâmetro para poder lançar essa doação usada na sua contabilidade. E aí pode ser estabelecer 10% de um valor de venda, pode ser você definir mais ou menos no seu estado ou na sua cidade por quanto custa uma camiseta nova e a usada, você vai fazer uma média e colocar metade, não importa. A organização pode definir qual é o seu parâmetro para incluir esse valor da doação na contabilidade. Perfeito. É muito mais simples, e é um registro transitório, porque aquela mercadoria entra e sai rapidamente. Ela entrou para participar de um evento. Sim. Esse registro é importante para que, se alguma mercadoria não for vendida, ela continuar sendo registrada lá no seu estoque, porque ela existe. Quando ela vender no futuro, dá baixa novamente. Então, se acontecer de no mês ela receber roupas, fazer o bazar e vender tudo, esse registro contábil é o mesmo valor, entra e sai. É só para ter um controle, mas isso é para roupas usadas, mercadorias usadas. Se forem novas, e no caso das novas? Tem que ser valor de mercado. Precisa fazer... É o que vier na nota de fiscal de doação. Exatamente. E se a doação vier sem nota? A recomendação é busque pesquisa de mercado, porque são mercadorias novas. Aí precisam ser registradas na contabilidade pelo valor de aquisição ou valor real daquela doação recebida. Então, o ideal é que venha, mas a gente não vai nunca exigir, olha, se você não me der nota, eu não aceito sua mercadoria. Não vai acontecer. Mas a prática que eu tenho vivenciado, as empresas, no geral, elas de fato fazem a doação com nota fiscal. Sim, até porque tem que dar baixa no estoque delas também. Eles têm que dar baixa no estoque delas. Então, eu tenho visto, de fato, as doações chegando com nota fiscal. E, na grande maioria das vezes, eu vejo o valor informado ali naquela nota fiscal, até o preço de custo e não o preço de venda na loja de mercado. Perfeito. Então, esse é o parâmetro quando é novo. É o valor da nota fiscal, independente de ser valor de custo. É o valor da nota fiscal para a sua contabilidade. Isso, registra aquilo como doação recebida, uma receita por uma doação. Depois, quando vende, vai ter receita de venda menos o custo. No final, o valor da venda vai ser tudo receita, mas a contabilidade vai refletir que não foi adquirido, não foi comprado, foi recebido em doação, depois vende, faz a apuração. Ou seja, talvez para alguns gestores isso ainda não tenha ficado claro, mas quem é da área contábil está acostumado a fazer isso. Até com produtos que têm variação de imposto, variação de alíquota. Para pegar de uma organização é muito mais simples, porque você vai ter o custo de aquisição ou da doação recebida e vai ter o valor da venda. O valor da venda é real, é o valor que alguém pagou. Alguém pagou. A diferença disso vai estar lá, a receita. No caso dos produtos novos, Nailton, que vem com a nota fiscal, onde tem um valor informado, eu tenho que levar isso em consideração ou me preocupar em relação ao valor que eu coloco na venda desse produto novo? Eu preciso colocar sempre um valor a mais do que aquele que está informado na nota fiscal para garantir que isso não seja um prejuízo da operação? Como que eu trabalho isso? Não, fica a critério da instituição, porque ela não está investindo na compra. Tá. Então, se ela recebe um produto e vende por um valor menor, ela não vai estar perdendo nada financeiramente porque ela não desembolsou para comprar. Mas impacta na contabilidade? Não, porque na verdade a contabilidade vai registrar o que aconteceu. A lógica de um comércio é que o que foi comprado ou produzido seja vendido
por um preço maior, porque essa que é a visão de Sim, ter o lucro, exatamente. mesmo que a gente não use no terceiro setor. Então, a tendência é que ela o venda por um preço, no mínimo, igual ou maior. Mas se por acaso vender por um preço menor, nesse caso ela não vai ter prejuízo, porque ela não comprou. Ela não investiu na compra desses produtos. Agora, se for uma instituição que tem uma loja onde ela compra e vende, se ela comprar por 100 e vender por 90, em algum momento essa loja quebra. Sim. E algumas instituições a gente sabe que fazem, né, produtos com a sua própria marca, uma camiseta, um boné, uma garrafa, um squeeze, enfim, uma caneca. A gente sabe que algumas instituições acabam produzindo os seus próprios produtos e aí compra para poder vender. Aí sim a preocupação em vender sempre por um valor superior ao que comprou. Ou superior ao custo daquelas que fabricam. Tem umas que fabricam e também não pode vender por qualquer valor. Qual foi o custo daquela produção? Quanto foi que ela investiu para ter aquele produto? Não, ela é uma lógica mínima também, né? Exatamente. De venda do produto. Não tem também como as organizações querem fazer esse comércio sem ter um mínimo de noção de mercado. Então, aquela coisa do investimento em capacitação, em verificar como é que funciona, porque não é simplesmente comprar e vender ou receber e vender. Quando é por doação, joia. Ela recebeu, não está gastando nada, o que vender é lucro. Mas ela podia ter uma receita maior. Claro, se tivesse feito um estudo, nível de valor, então... E eu acho que isso é até uma outra preocupação, a gente nem vai ter como explorar muito isso agora, mas eu acho que fica um alerta, um aviso, a questão da própria precificação. Porque tem organizações que às vezes recebem um produto, não conhecem muito o valor de mercado daquilo, e às vezes poderia vender aquele produto por um valor um pouco acima do que ela está vendendo, mas ela vende por aquilo, sei lá, metade do que poderia por desconhecimento. Então, acho que vale essa preocupação, principalmente quando forem produtos novos, mas por uma questão de ampliar a receita da própria organização. Exatamente. E também identificar quanto vale, a nível de mercado, a marca institucional. Porque ela pode receber camisas, qualquer tipo de roupa, mas se ela tiver uma marca e colocar aquela marca, e isso pode elevar o preço. Ou na venda ela dizer, aqui você não está simplesmente comprando um produto, você está ajudando uma causa social. Exato. Por isso que o nosso preço é maior. Porque você não está só comprando um produto. Então, se tivesse marketing, os preços podem ser o triplo, o quádruplo. Depende muito desse estudo, como eu trabalho desse impacto. esse estudo. Exatamente. Maravilha. Prestação de serviços. Temos preocupações similares ou diferentes? São similares com um pouco menor, porque para prestar serviço não precisa ter inscrição estadual. Mas os serviços que forem prestados precisam estar também nos seus quinais e verificar se na prefeitura exige alguma licença específica. Vai depender muito do tipo do serviço. De qual prefeitura também? Mas o serviço é muito mais tranquilo do que a comercialização. Então, aquilo que a gente falou de comércio, quando falar em serviço, a gente tira aqui 30% das preocupações, mas também é possível. E é mais tranquilo, porque as organizações automaticamente já nascem com a instituição municipal. O que é que pode acontecer? Ela ter que emitir nota fiscal de serviço. Claro. Aí é só fazer um cadastro na prefeitura do local da sede, vai ter acesso e as notas fiscais têm que estar vinculadas aos seus quinais. Só pode prestar serviço para aquilo que ela está. Para aquele quinai que você tem. E para ter o quinai, precisa estar previsto no estatuto. Sim. É uma cadeia, uma sequência de organização. Então, essas preocupações, elas se mantêm, não importa qual a forma de geração de receita. Perfeito. Né? Olhar o estatuto, ver se isso está previsto, olhar o seu quinai, se não tem, inclui, e aí faz a inscrição municipal ou estadual para emissão da nota fiscal do produto, da venda do produto ou do serviço. Isso é o básico. Isso. Inclusive, os estatutos que não tenham alguma atividade, alguma finalidade que não era prevista no início, quando foi criado, a Assembleia pode se juntar e dizer, olha, vamos alterar. Isso. Aprovando isso, né, na Assembleia, o estatuto passa a incorporar essas atividades, aí a contabilidade vai poder inserir os quinais, e aí segue só a parte burocrática, ela vai poder comercializar, lembrando mais uma vez, cuidado que a atividade comercial não pode ser superior à social. Ela é um apoio para o social. Maravilha! Gente, muitas dicas. Isso já está virando quase uma aula, né, Ailton? Mas eu não vou deixar virar uma aula, porque tem a sua aula para isso no programa de aceleração de bazares sociais, fora do programa, porque você acaba dando aulas e sendo professor em vários locais. Então, isso é só uma pílula de todo o conteúdo. São informações que foram aqui jogadas a nível de responder algumas questões, mas existe um processo, né? Tem um rito de procedimentos que, geralmente, nas aulas a gente consegue desenvolver, dar mais detalhes. Claro, e tirar dúvidas mesmo, caso a caso, né? Perfeito. E aí, então, para a gente fechar aqui esse bloco, porque aí eu quero fazer uma última pergunta para você. Dicas. Estou começando, minha organização, por enquanto, tá ali naquele inicinho.
tenho mais voluntários do que profissionais remunerados, estou começando a estruturar que estratégia é essa para geração de receita e entendo que eu tenho ali um potencial para gerar receita ou para ser com venda de serviço ou com venda de produto. Então, dica inicial do Nailton. Antes de criar a instituição ou de reformular a instituição, precisa sentar e fazer um estudo do que é possível, do que é viável e principalmente de onde obter recursos. Porque no primeiro ano, as organizações não conseguem fazer parcerias com o poder público por uma vedação legal. Sim. Então, a grande questão é como sobreviver no primeiro ano. Se vai ter atividades comerciais, precisa fazer aquilo que nós falamos aqui. Fazer toda essa preparação para poder comercializar produtos. Se ela tem um corpo funcional, que vai ser só voluntários, não tem nenhuma proibição, nenhuma vedação. Muito pelo contrário, isso gera economia. E a pergunta é, esses voluntários estão preparados para exercer essa nossa atividade? Porque o terceiro setor tem nuances específicas. Exatamente. Muitas vezes o profissional de contabilidade que vai atuar na organização, até de forma voluntária, para poder ajudar, para poder contribuir, se não tiver conhecimento da área, ele pode até prejudicar a instituição. Com certeza. Porque para ter os benefícios tributários, principalmente tem que ter a contabilidade correta. Então precisa realmente identificar a equipe, a expertise da equipe e fazer o plano de negócios. Como é que eu vou conseguir recursos e, ao mesmo tempo, fazer o levantamento das suas despesas. Tem município que não permite que um CNPJ seja aberto numa residência. Cada prefeitura define isso. Então, vamos ter que alugar um imóvel, vamos ter que Eu já, de saída, de largada, eu já começo com alguma despesa custo representativa. vai ter. Para abrir uma instituição hoje, tem custo. Depois, quando tiver um CNPJ, vai ter um custo contábil se não tiver um voluntário. E aí pode ser que eu precise de alguém. Se não for voluntário, como é que vai ser a relação? Então, tudo isso precisa ser levantado antes de pensar em constituir. E as pessoas estão fazendo o inverso. Estão abrindo Constitui, e sem essa depois reflexão. estão parando para pensar. Então, o ideal é que faça esse estudo antes. E aí o custo até aumenta, né, Nailton? A gente, enfim, teve uma atuação recente para uma organização que estava nascendo. A gente conseguiu chegar no momento de dizer, não registre ainda o seu estatuto sem a gente olhar o que você vai fazer. Uhum. Então, deu certo da gente atuar com essa organização antes do registro. Mas o que a gente vê é que, às vezes, registra e depois que vai procurar informação e que toma essa ciência de que tem muito mais que você precisa olhar, que você precisa pensar, você começa a ter que fazer alterações. Exato. E aí altera estatuto, e altera CNAE, e altera CNPJ, e altera estatuto de novo. E isso vai gerando custos para a organização, porque você podia fazer já de uma vez só, tudo bonitinho, e ter um registro só. E às vezes você não faz, e aí você precisa despender recursos. É questão Então, de planejamento é economia, gente. É a dica que eu dou, é planejamento. Porque tem pessoas que falam, vou abrir minha organização e vou deixar ela na gaveta por um ano, que a partir daí eu vou conseguir recursos públicos. Esse colocar na gaveta, Eu ouço muito isso. a partir do momento que gera um CNPJ, para a Receita Federal tem que cumprir obrigações. Sem dúvida. Enviar declarações mesmo sem movimento. E tem declarações que a multa é R$100, tem multa que é 200, tem multa que é 500. Então, esse um ano na gaveta pode ser que Já gere um gerou. prejuízo maior do que ter um contador para poder enviar essas declarações sem movimento. Não, e aí quando você tiver um ano de CNPJ e você tentar se habilitar para o primeiro recurso público, você também não consegue. Não Você tem expertise. Não tem expertise, não comprova a capacidade operacional e não tem uma certidão negativa Exatamente. de débito, porque se você já tem multas e multas ali, você não vai ter as certidões para se habilitar. Por isso que minha dica, em uma palavra, seria planejamento. Maravilha. Definir o que é que a organização vai ser, onde ela quer chegar, quais são as suas atividades, como ela pode... Isso pode mudar com o tempo. Né? Sem dúvida, não precisa ser igual não é uma sempre. definição estanque, mas precisa ter esse planejamento. E eu sou muito procurado para abrir instituições. Muitas pessoas me procuram e falam, estou querendo abrir uma instituição. E 40% do meu público desiste. Porque eu tenho esse choque de realidade. Precisa ter esse choque de realidade. Eu não quero ter só o ganho financeiro de abrir e depois ter que ganhar de novo para fechar. Eu pergunto, vocês estão preparados? Qual é o objetivo de vocês? São essas as obrigações, é nisso que você precisa pensar até você conseguir, de fato, ter um funcionamento. Há pouco tempo, um grupo de pessoas, né, que fazem pedaladas, eles queriam abrir uma instituição para poder fazer ações sociais. Eu perguntei, qual é o objetivo de vocês? Não, nós de vez em quando juntamos e fornecemos almoço, fornecemos sopa para o pessoal. Eu falo, vocês podem fazer isso sem ser um OSC.
Na pessoa física. Vocês querem abrir um CNPJ, vocês vão ter essas responsabilidades e vão ter esses custos. Esses custos aqui, quantas sopas dariam para o pessoal que vocês estão tirando? Se for realmente para estruturar algo sério, para ter essa e mais fonte, vale a pena. Também, né, Nailton? Porque enquanto ele é esporádico, talvez você não precise mesmo precisa ter, de um e não CNPJ. precisa. E eu perguntei, vocês precisam do CNPJ para receber recursos, para fazer doação, receber doação? Não, a gente quer só estruturar. Aí eu falei, olha, vai ter esses custos e essas responsabilidades. Exato. Então eles desistiram de fazer, mas continuam atuando e dando impacto social. Aqui na Ideal Social, assim como o exemplo do programa de aceleração de bazares, né, sociais, a gente acaba atendendo não só as organizações do terceiro setor, mas empresas que estão estruturando sua agenda social, e aí não só do investimento social, que é o patrocínio para o terceiro setor, mas sua agenda de responsabilidade social, agora ESG, enfim. E, em alguns casos, eu vejo empresas trazendo um questionamento de devo abrir o meu instituto empresarial? Eu sempre digo assim, pausa, vamos analisar o que você tem, quais são os seus objetivos, porque é o mesmo caso, né? No fim, você tem custos, no caso de um instituto empresarial, a responsabilidade já começa muito grande, porque você tem a marca da empresa por trás daquilo, então não adianta dizer que você vai trabalhar só com voluntariado, que não pode, não dá, você vai ter que ter já, logo de início, contratações mínimas para um corpo daquela organização. Então, eu faço a mesma coisa de dizer, olha, gente, vamos analisar juntos. Será que o que você está fazendo, você não pode continuar fazendo dentro da empresa? E na hora que isso ampliar de tamanho ou que tiver um orçamento um pouco mais robusto, aí sim, avalia de novo a necessidade de ter ou não um instituto empresarial. Exatamente. A gente tem 815 mil CNPJs, né, Nailton, já no Brasil. Analisa com cuidado quando a gente for colocar mais um. Então, analisa com critérios uma organização que já faça esse trabalho e possa ter o fomento para fazer de uma forma transparente, prestando contas, demonstrando o resultado, enquanto vai amadurecendo um organismo próprio. É uma tendência que as grandes empresas tenham suas próprias instituições sem fins lucrativos, mas não precisa ser logo para o primeiro projeto. Ela pode financiar projetos, ver como é que funciona e fazer uma avaliação. E depois entender o processo de maturação. Sentido. E também isso pode fazer com que dê certo ou que eles mantenham financiamento para outras organizações. Não criar um novo CNPJ para ter essa estrutura, porque temos muitas organizações. O que está faltando boas e que fazem trabalhos incríveis, geram um grande impacto social. Perfeito, exatamente. Perfeito. Maravilha, Nailton. Caminhando para o fim. Agora eu vou perguntar a sua causa social na pessoa física. Qual é? E aí, assim, eu vou te perguntar de atuação voluntária, você já falou uma delas, né? Que é lá na própria BCR. Qual é a sua causa? Se tem uma causa sua, pessoal, ou isso já se mistura com o teu trabalho profissional? E como que você atua para essa causa? Depois de 28 anos na área, não posso dizer que eu tenho uma causa específica, porque todas as causas para mim são específicas. Então, posso dizer hoje que minha causa é o terceiro setor, de uma forma geral. Hoje, você sabe que eu atuo voluntariamente na BCR como membro do conselho, mas eu consigo, a nível de colocar textos à disposição de todo o público de forma gratuita, 100% voluntária, um alcance maior. Então, eu não escrevo buscando alcançar uma área específica e sim um terceiro setor todo. Então, assim, eu não consigo identificar uma causa específica. Mas o fortalecimento do terceiro setor acaba sendo uma grande causa. Então, são todas as causas juntas. E, assim, é muito comum quando as pessoas me procuram e falam, olha, eu preciso de ajuda para o meu projeto, preciso de seu apoio, que meu projeto é o melhor do mundo. Eu falo, todos os projetos são melhores do mundo. Todos os projetos precisam de ajuda, todos precisam de auxílio. Claro que em algumas situações a gente consegue fazer um trabalho por um valor menor de mercado. Eu escolho algumas organizações quando eu identifico que precisam de um apoio e não têm recursos. Então, assim, eu consigo fazer alguns trabalhos voluntários, mas como o meu foco profissional é o terceiro setor, eu tenho que dele também ter minha estrutura e meu sustento. Claro que então, sim. A gente procura fazer sempre uma balança, né, para equilibrar. Mas sempre envolvido com esse fortalecimento Então, das independente da causa, se eu identificar que aquele projeto, para mim, é interessante, eu posso, sim, atuar. Dicas eu dou quase todos os dias, o dia todo. Eu sei. Então, as pessoas procuram para tirar dúvidas. As pessoas ligam, pedem o telefone do Nailton e falam assim, eu queria tirar uma dúvida, eu não sei como fazer, contabilizar o meu produto doado. Exatamente. E aí, então, atende isso todo mundo. independe da área, independe da causa específica.
é para ajudar, é para o terceiro setor. Então, eu não consigo assim filtrar, mas são as formas que eu encontrei de estar disseminando. Agora, recentemente, não estou fazendo, mas a gente já fez muito evento gratuito também. Participo de muitas lives, de Sim. entrevistas. Então, tudo isso, de forma voluntária, acaba contribuindo. Porque muitas pessoas também acham que a maior contribuição, que a maior doação é financeira. É importante. Mas doar conhecimento, doar informação, doar serviços também é um valor imensurável. É. É E diferente de você alguém que tornar dá. acessível justamente para essas organizações que talvez não tenham mesmo condição ainda de remunerar por um conhecimento, enfim, que é mais robusto ou que está mais distante. Então, você está fazendo isso, você está tornando acessível. Isso, e a questão da acessibilidade, pelo menos no meu caso, é algo assim que eu também priorizo muito. Em alguns textos que a gente escreve, na parte de baixo tem os comentários. E tem textos que tem lá 30 questionamentos e tem 30 respostas. Então eu faço Sim. questão de responder a todos. Claro que às vezes a resposta não é tão rápida quanto a pessoa espera, questão de urgência, mas a gente está viajando, está ministrando curso, está em outras atividades, fazendo auditoria, mas em algum momento eu respondo. Nunca deixa sem Né? resposta. Então, assim, tem instituições que a gente busca ajudar financeiramente, sim, mas a grande maioria a gente ajuda com informações, com dicas, com orientações, que se fosse pagar uma consultoria, eu acho que o valor, né, financeiro seria muito... Sem dúvida. Seria muito mais impactante. Então, a gente procura ajudar dentro do possível. É isso mesmo. Muito bom. Me reconheço muito nessa sua fala. Eu acho que essa questão do fortalecimento das organizações do terceiro setor é algo extremamente importante. A gente precisa ter organizações mais fortalecidas para atuar Brasil adentro. E aí não estou falando de Rio, São Paulo, não estou falando de eixo das capitais. Eu acho que a gente tem que chegar nesses lugares do Brasil onde o trabalho das organizações ele é ainda mais importante para manter aquela saúde do tecido social nas regiões. Exatamente. Então, eu acho que é nessa que a gente aqui também tenta chegar. E eu diria aqui, no nosso caso, mais um pontinho, que como a gente atua para os dois lados, eu acho que ainda tem uma relação um pouco crítica entre empresas e organizações, principalmente pequenas. Né? As organizações, às vezes, não conseguem se habilitar para chegar nesse recurso das empresas e etc. E as empresas também não conseguem olhar para essas organizações e entender muito bem o que elas precisam. Nem sempre é o recurso só para realizar um projeto para o público final. Então, eu digo que a gente é o tradutor aqui, acaba sendo entre os dois mundos, porque a gente precisa qualificar melhor essas relações, mas visando fortalecer o trabalho dessas organizações sociais, né? E não só das capitais. A gente precisa chegar no Brasil todo. Tem coisa muito importante acontecendo, né? Fora daqui. E as organizações precisam ter mais autonomia para poder gerir bem, né, as suas atividades. Claro que a maioria nasce por uma questão de gerar algum tipo de impacto. Muitas organizações também, porque alguém da família, alguém conhecido tem determinado problema e vão criar uma organização. Mas, em algum momento, elas precisam ter esse protagonismo na gestão. Sempre vai depender de recurso de algum lugar. Pode ser um recurso próprio que ela está gerando ali por uma questão de um produto, de um serviço, mas pode ser uma parceria, pode ser uma doação, pode ser um recurso internacional, sempre vai haver. Mas o que não pode haver é uma dependência financeira da organização, porque ela está sobrevivendo e não está conseguindo gerar impacto. Então, para o fortalecimento, elas precisam realmente se estruturar, ter uma equipe boa, uma definição de governança, um bom programa de captação de recursos e um bom programa de execução dos gastos. Porque tem instituições também que, quando chega um recurso maior, elas acabam gastando mais do que o que deviam. Então, falta essa estrutura e esse processo ele é cultural, então não é de uma hora para outra, mas a cada dia que a gente vai conseguindo ajudar as organizações, com capacitações, com empoderamento, com informações, a tendência é que elas vão crescendo e vão conseguindo se desenvolver. E isso vai fazer com que elas alcancem mais pessoas, que hoje no Brasil o que está sobrando são pessoas precisando de algum tipo de ajuda. Com certeza. Muito bom, Nailton. Que bom que deu certo. Essa conversa eu acho que foi muito importante para o público em geral, mas para as organizações do terceiro setor. Queria te agradecer pela presença aqui. E se você quiser deixar um recado aí final para todo mundo, fica à vontade. E eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Esforço grande da gente não falar contabilês aqui, mas a intenção realmente é trazer uma reflexão para as organizações que não basta fazer o bem. Tem que fazer bem feito.
E para fazer bem feito tem que ter essa estrutura. O Brasil é cheio de leis, cheio de regras. Então, quem entra nessa área já sabe que é difícil e tem que se adaptar ao regramento. Então, não adianta querer fazer de qualquer jeito, porque vai gerar impacto, mas pode gerar problemas. Então, o que nós chamamos hoje dentro do compliance, que é conformidade e integridade. Conformidade é fazer as coisas de acordo com as regras e de uma forma ética, de uma forma íntegra. É possível ter remuneração de quem trabalha, sendo dirigente, é possível comercializar produtos, muita coisa que nós vimos aqui hoje. Então, muita coisa é possível fazer, a legislação permite, então foca nisso, faz bem feito, porque com amor, com dedicação, com carinho, isso as pessoas que estão dentro já fazem espontaneamente. O que falta, às vezes, é dar uma ajeitadazinha na parte administrativa, jurídica, tributária. Então, juntando essas duas partes... O impacto social vai longe. Exatamente, sucesso garantido. Então, mais uma vez, agradeço pela oportunidade de bater esse papo com você, né, de trocar essas informações e, de alguma forma, contribuir com a gestão das entidades do terceiro setor. Obrigada, Nailton. Muito bom conversar com você. E um grande abraço.